Bem, pessoal, boa tarde. Quem aí estiver assistindo online e também aqueles que vão assistir depois desse vídeo. Meu nome é Wildenilson Cionini. A gente vai estar depois ali compartilhando os slides com vocês. Eu vou estar falando nessa conferência sobre os vínculos na vida humana e a ProEx. É até um tema que recentemente nós tivemos um congresso, na semana passada, um congresso de Proexologia, o terceiro congresso, e eu escrevi esse material, apresentei no congresso, e até um tema aí bem interessante para que a gente possa também fazer um curso aqui na Apex. Então, é um tema que vai tratar algo que faz parte do dia a dia, né, que são os vínculos na vida humana. Primeiro ponto, né, é uma questão que eu lanço, que é qual a importância dos vínculos na vida humana? Ou seja, esses vínculos que nós temos, o que são vínculos? São relações, inter-relações. Ou seja, são as consciências com quem a gente se encontra, se relaciona. Existem várias formas de vínculo, eu já vou falar um pouco ao longo da palestra. Mas esses vínculos, qual a importância disso? Ou seja, por que é tão importante assim eu me relacionar com tantas consciências, com tantas pessoas numa vida humana? Tá? Será que isso tem importância com a minha programação existencial? Né? Esse é um questionamento inicial. Na realidade, aqui a gente sabe que a gente está num curso, numa palestra à distância, que é diferente do presencial, né? Que a gente consegue já perguntar e esperar a interação com as pessoas. À distância, não, a gente tem que... Essa interação lá vai ocorrendo um pouco diferente. Mas esse questionamento é justamente para fazer pensar sobre esse tema, tá? Eu vou estar expondo aqui algumas ideias e aí a gente vai formando um pouco melhor alguns conceitos, algumas ideias aí sobre esse assunto, ok? Meu caso, meu nome é Wildenilson Cionini, o pessoal chama de Will, então fica mais fácil, alguém precisar fazer algum encaminhamento, quem está ao vivo ou depois também na gravação, tem como acessar, né, o vídeo da Apex lá no YouTube, pode estar encaminhando perguntas para nós aqui na Apex, que o pessoal vai estar me encaminhando, ok? Bem, o que vem a ser esses vínculos, né? Existe uma definição, esse conceito que era chamado vínculo pré-psicológico, foi o professor Valdo Vieira, precursor, pesquisador aqui da Conscienciologia, ele criou esse conceito em 2009, tá? O vínculo pré-psicológico. Eu me interessei pelo tema porque isso está diretamente ligado à nossa programação existencial, tá? Aquilo que nós temos para executar nessa vida humana. Ou seja, a programação existencial é aquilo que nós temos para fazer nessa vida humana. O propósito de vida, também bastante conhecido. Ou seja, a gente se programa nessa existência humana para fazer algumas tarefas, cumprir algumas metas. E quem programa isso é a própria consciência. Tá? Então, nós nos programamos para aproveitar essa vida humana no ponto de vista evolutivo, de tentar consertar, acertar algumas coisas, ampliar, às vezes, alguns acertos que nós tivemos já no passado, ou seja, tirar um proveito evolutivo, tanto pessoal, como também para os nossos colegas, aí nas nossas amizades, para que a gente possa ajudar a todos nesse processo da evolução. Né? Então, nós partimos no paradigma consciencial, que nós estamos nessa vida humana, mas nós já tivemos vidas anteriores e teremos vidas futuras. Então, nós estamos num processo de evolução. Isso tem uma relação direta com aquilo que nós estudamos aqui na Conscienciologia. Nessa palestra, não vou ficar expondo ali, explicando todos os detalhes do paradigma consciencial. Se alguém tiver alguma dúvida, manda pergunta para nós, que daí a gente vai poder ali esclarecer alguma dúvida, algum questionamento específico relacionado a isso, ok? Mas essa proposta evolutiva, ela não se dá sozinha, né? Então, a consciência, ela se relaciona com várias outras. E aí, o professor Valdo, em 2009, criou esse verbete, né? Ele apresentou numa tertúlia, que a gente chama, que era um encontro, né? Onde ele vinha e fazia essa exposição para as pessoas que estavam ali presentes. O professor Valdo já dessomou, então ele era na época do período que ele estava ainda vivo, aqui, trabalhando aqui no CAEC, e ele colocou lá a definição da seguinte maneira: o vínculo pré-psicológico
é o relacionamento lógico da afinidade ou da interdependência da consim. Olha o conceito, interdependência, né? Não é dependência. Interdependência é porque um depende do outro, ok? Proexista com determinadas pessoas e determinadas consciências. Ou seja, os vínculos proexológicos não são apenas com as pessoas humanas, né? Consciência é consciência extrafísica. Então, nós também temos vínculos com consciências que já estão numa outra dimensão, né? Então, elas já faleceram, estão temporariamente nessa outra dimensão, depois volta aqui para a vida humana, temporariamente também, e fica esse ciclo, né, de nascer e morrer, né, nascer e morrer. Nós usamos alguns conceitos, por isso que às vezes eu vou fazer essa tradução para facilitar a todos que queiram assistir a palestra compreender esses conceitos. Durante o desenvolvimento da programação existencial, ou seja, esses vínculos de interdependência, eles ocorrem durante ali o desenvolvimento da nossa programação existencial. A programação existencial, ela ocorre em uma vida, tá? Então, hoje, eu tenho uma programação existencial, bem como quem está assistindo, outros colegas nossos que estão trabalhando em prol da evolução, tá? O que acontece? Nós temos um propósito de vida. Então, nós estamos numa vida humana quando nós queremos realizar algo. Então, quando a gente fala vínculo pré-exológico, é esses vínculos nessa vida humana, mas são vínculos além do aspecto humano, intrafísico, que nós chamamos, também o extrafísico. Mas eu estou aproveitando nessa vida humana, nesse momento atual, ok? Ele é homeostático. O que quer dizer isso? Que os vínculos pré-exológicos são positivos, né? Você não vai ter vínculo pré-exológico com um bandido, né? Um assaltante. Isso não faria sentido, tá? Os vínculos pré-exológicos aqui nós utilizamos no sentido positivo, ou seja, quando uma consciência acaba ajudando a outra. Esse é o vínculo pré-exológico que é de pesquisa, ok? É lógico que existem outras formas de vínculo, mas o nosso foco aqui é em relação a aspectos da programação existencial. Aí, o que acontece? No slide seguinte aí, nós vamos ter algumas características que eu vou estar abordando, tá? Então, numa vida humana, são inúmeros esses vínculos em diferentes contextos que nós temos. Então, nossas relações, elas ocorrem de forma bastante diversificada, são diferentes contextos, diferentes momentos. E há, obviamente, diferença na profundidade em relação a esses vínculos, né? Que isso tem uma ligação com o processo tanto de tempo como de intensidade, e que vai impactar de forma diferente a nossa programação existencial, ok? Aí eu relacionei 5 itens, tá? E esses 5 itens, a gente vai estar abordando eles, que é o quê? O que interfere nos vínculos pré-exológicos? Contexto, quantidade, intensidade, tempo e impacto. Aí eu vou abordar um pouco cada um desses. No slide seguinte, a gente tem ali o contexto, né? Qual foi o contexto do vínculo? Época, local, mesologia. Os nossos vínculos, nós estamos falando de vínculos pré-exológicos nessa existência humana, tá? Mas a gente pode se deparar com consciências. Tá, vi que tem um pessoal ali cumprimentando no Face, beleza. Tem alguns vínculos nós nos deparamos nessa existência humana que ele tem raízes do passado, tá? Então, era um contexto onde a vida humana ela era diferente, né? Então, igual ali no slide que eu estou mostrando para vocês, tem ali um grupo de pessoas, né, bem vestidas. Esse daí é um período da Renascença, tá? Isso daí é uma foto, na verdade, de grupos na Itália, né, período da Renascença, mecenas, que eram pessoas que investiam muito na cultura, né? Ali, período da Renascença, finalzinho do século XV, início do século XVI, tá? O que acontece? Não era algo,
né? Para, sim, a cultura não era todas as pessoas que tinham tanto acesso. Então, eram grupos menores, a população era muito menor, e quem tinha acesso à cultura nessa época, obviamente impactou na sua existência, não só naquela existência humana, como nas existências futuras. Porque o acesso à educação, você conseguir trabalhar a questão do discernimento, a crítica sobre algo, né? Isso obviamente impacta na consciência, né? É o fato dela deixar de ser menos bicho e passar a utilizar o discernimento. Se ocorreu isso em algum momento na nossa vida, no passado, isso estará interferindo nessa vida atual, né? Então, são vínculos que ocorreram lá atrás que acabaram nos ajudando ao longo da evolução. E o que a gente percebe é que ocorre um processo de afinidade. Muitos vínculos a gente interage como se fosse os colegas ali se encontrando novamente numa próxima existência. E no caso aí nós estamos falando agora da existência humana, aí, início aí do século XXI. Então pode ser que tenha pessoas com quem você está se relacionando que esse vínculo ele já é muito antigo, tá? E teve ali um reflexo, né, que interferiu em temperamento, comportamento humano, né? Então, isso estaria atuando aí no seu momento atual, né? Sua forma de pensar. Deixa eu só avançar, é um que tem uma foto, só para a gente colocar o slide ali correto. Qual que é o número? É o primeiro que aparece com foto, tá? Eu acho que é o terceiro ou quarto slide. Só para a gente poder acompanhar todo mundo aí, quem está na transmissão. Então, isso, tá? Essa época, que é o período da Renascença, obviamente influenciou para algumas pessoas, de uma forma até favorável, até positiva. É lógico que ali era uma época que também existiam intrigas, tá? E esses vínculos, às vezes, de intrigas, naquela época, pode ter gerado alguma interprisão grupo kármica, que nós chamamos, ou seja, algum rabo preso. E que pode ser que o vínculo atual seja para resolver essa condição de intriga lá do passado, ok? Então, o que eu quis retratar com isso? Que o passado interfere nos vínculos atuais da nossa ProEx, ok? Eu coloquei outras duas fotos ali, eu coloquei um pessoal ali trabalhando como servo, né, perante um castelo, né? Também é um outro elemento, né? Às vezes você tinha uma condição que não era do poder, e sim uma condição de servo, né? Ou seja, você tinha uma relação distante com a questão de poder. Isso tem lado bom e lado ruim, né? O lado bom é porque você possivelmente não ficou com o rabo preso ali com aquele grupo, tá? Porque você estava numa condição muito mais de servir do que ficar cerceando as pessoas, né? Dependendo das pessoas. Então, você tem um lado bom, né? Que é esse lado, tá? O lado ruim é porque realmente quem estava naquela época, nessa condição, tinha muita dificuldade de acessar a educação, né? Então, eram pessoas que viviam uma condição bem quase que de subhumano, tá? Então, isso interfere nos vínculos? Sim, interfere, né? Qual é o padrão da relação atual? Né? Pode ser que tenha uma relação. Muito difícil uma pessoa que sempre serviu está numa condição de liderança hoje, tá? Porque a pessoa nunca foi líder. Então, quem é líder, possivelmente já atuou com liderança em vidas anteriores. Isso está interferindo nos nossos vínculos, ok? Tem uma outra foto lá que era nos jovens, né? Os jovens estudando e tal. Esse é um vínculo do presente, né? Ou seja, eu quis mostrar que, dependendo da época, do local, a mesologia, obviamente ela vai interferir
né, nos nossos vínculos. Um vínculo presente, nós podemos ter nesse vínculo no presente, agora no século XXI, relação com o passado, ou às vezes é uma consciência que a gente acaba conhecendo agora mesmo, é do presente, é uma primeira relação ali, às vezes por uma questão profissional, uma questão de estudo. Então, é um vínculo atual, mas numa condição mais, talvez, ali, ligada a aspectos do presente, né? A mesologia está relacionada ao presente e não todo esse contexto do nosso passado, que todo mundo aí já viveu nessa época do passado. Tá? Isso, óbvio, que interfere na questão, até às vezes, aquele sentimento de preconceito que a pessoa pode ter. Óbvio que se é uma relação totalmente nova, a pessoa ela vai entrar com uma abertura naquela relação. Quando às vezes a gente se encontra com alguém que pode ter uma relação com o nosso passado, aquilo às vezes tem fatores positivos e também tem emoções negativas, tá? Então isso interfere, obviamente, nos nossos vínculos, ok? Então vou falar aqui alguns itens que têm relação com os vínculos, tá? Uma delas é esse, o contexto que aquele vínculo, qual é a raiz daquele vínculo, né? Aquele contexto dessa raiz, né? Se é algo do presente, se é algo do passado, né? Que existia ali naquele contexto. Obviamente, ali, jovens na universidade é um tipo de vínculo. Se você pegar os vínculos da tua infância, é uma outra mesologia. Quem nasceu no interior tem uma mesologia, quem nasceu numa capital tem outra mesologia. Ou seja, nós temos vínculos aí também atuais, dessa vida atual, da mesologia, que interfere nos vínculos, obviamente, ok? Quem nasceu no Brasil, quem nasceu no exterior, tudo isso vai interferir. No slide seguinte, o que a gente vai observar é uma... Deixa eu só... É uma relação que também tem duas fotos, tá? Só ver se consegue passar aí o slide. Já tá. Não, para mim não passou aqui. Ele deve estar com... Isso, né? Que deve estar com um pequeno delay aqui. Tá? É que aqui a gente está fazendo a transmissão, eu estou assistindo aqui, mas deve ter um pequeno delay ali em relação à mudança do slide, tá? Bem, em relação ali a esse outro tipo de vínculo, deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só... ele não mudou aqui para mim. Ah, tá. Já fiz um outro sistema aqui. Pronto, agora já deu. Que é a quantidade, né? Então, quantas consciências que a gente se relaciona, tá? Numa vida humana. Isso interfere, do ponto de vista da ProEx, né? Interfere. Né? Se você tem uma programação existencial, às vezes você é uma consciência líder, né? Obviamente, você vai se relacionar com muitas consciências. Por quê? Você pode ser que seja um modelo, um exemplo para outras consciências. E a tua evolução vai impactar na evolução dos demais. Então, a quantidade, ela tem uma importância, né? Tanto intra como extrafisicamente, ou seja, você pode atrair muitas consciências no intrafísico, como também pode atrair muitas consciências no extrafísico. E essa relação de quantidade vai fazer com que muitas consciências sejam beneficiadas, né? Então, o teu vínculo na tua programação existencial, pela quantidade, ela é importante na evolução. Quanto mais você puder assistir um número maior de consciências, o teu saldo será positivo, tá? O contexto, ele serve, às vezes, para compreender os vínculos. O slide anterior era mais relacionado ao contexto, que envolvia a mesologia, a época. Aquilo serve para compreender a característica dos vínculos. Aqui já principalmente relacionado a essa quantidade, a possibilidade de assistência que você pode fazer. Então, você pode assistir um número muito grande de consciências, intra e extrafisicamente. Então, os vínculos são importantes.
quem quer aí no processo da programação existencial concluir com êxito essa vida humana, é importante, obviamente, essa quantidade e uma relação positiva, né, favorável nessa quantidade. Também, se tiver um prejuízo na vida humana, prejudicar as pessoas, você vai estar criando uma intervisão maior ainda. Tá? Então, quando a gente fala vínculos pré-psicológicos, é no sentido homeostático, positivo. É você assistir essas consciências. Assistir e ser assistido, né? Porque isso ocorre numa relação, num processo de relação. Não é uma coisa isolada, ok? Deixa eu ver aqui. Josi pergunta se somente intermissivistas têm ProEx. O que vai acontecer nesse caso? Eu não sei quem que é o nome da pessoa, tá? Josi Oliveira, tá. Tá. A Josi pergunta se somente intermissivista tem ProEx. Desculpa. Em relação o que é o intermissivista? Vamos só primeiro entender o que é o intermissivista, e aí a gente explica melhor essa questão no contexto de ProEx. O intermissivista é aquele que, na vida, no período existencial anterior a essa vida humana, tá? Que a gente chama de intermissão, né? Que é um intervalo de tempo entre duas vidas humanas. Tá? Então, hoje nós estamos aqui na vida humana, ok? No meu caso, vamos colocar aí, há 60, 70 anos atrás, eu estava na intermissão. Na intermissão, nós temos vários casos de consciências que se preparam para a próxima vida humana. E isso é chamado curso intermissivo, tá? Ou seja, eles fazem essa preparação em cursos, em eventos práticos, onde ocorre uma interação, né? Porque o curso, às vezes tem gente que pensa que o curso intermissivo é ficar lá só assistindo aula, como ocorre na grande parte das universidades. Não, eu diria que ela é muito mais prática do que conceitual, teórica, né? A gente aprende muito mais vivenciando as coisas do que só na exposição. Então, naquele período que for o período de curso intermissivo, a gente se preparou para a próxima existência humana, né? E essas pessoas que fizeram essa preparação são chamadas de intermissivistas, ok? Então, quando a gente fala intermissivista, é quem fez curso intermissivo. Então, todo intermissivista tem ProEx, né? Porque ele se preparou para a próxima existência, ok? Quem não fez essa preparação, tá? Muitas pessoas tiveram uma preparação, sim, para a próxima vida humana, mas às vezes ela é um pouco mais simples. Então, ela tem, sim, um propósito de vida, tá? O que difere nessa relação é o nível de complexidade. Porque tem muitas consciências que não tiveram preparação nenhuma para a vida humana, tá? Elas não tiveram consciência no período que eles estavam ali, no período extrafísico, entre as vidas humanas, eles não conseguiram ter consciência. Quem são essas pessoas? São consciências que tiveram alguma situação traumática, têm dificuldade de concentração, de lucidez, por conta, às vezes, de situações emocionais, né, que abalam ela. Tá? Então, essas consciências, muitas vezes, não tiveram condições de ter lucidez entre as vidas humanas. Então, essas consciências não têm programação existencial, não têm ProEx. Agora, aí uma relação que não é assim, a gente chama como se fosse um degradê, tá? O degradê é aquela situação que, de repente, vai do branco para um vermelho, mas vai mudando aquela coloração, né? O tom de vermelho ali seria diferente. E é essa maneira a evolução. Ela é como se fosse um degradê. Mesmo nesse caso, quem vai se preparar uma próxima existência, uma próxima vida humana. Às vezes tem pessoas que não acessam um curso intermissivo sofisticado, mas elas têm uma preparação por meio ali até de amparadores que acabam ajudando essa consciência a ela refletir sobre alguma situação, refletir o que ela precisa fazer para corrigir aquelas situações. Então, essas pessoas são aquelas que nós chamamos de um propósito de vida. Elas têm, sim, um propósito de vida, elas fizeram uma preparação, mas é uma preparação, às vezes, um pouco mais simples. Mas muitas consciências estão nessa condição, por mérito, porque elas já têm condições de ter consciência, elas tiveram consciência no extrafísico,
e tiveram mérito também para ser ajudados, porque é importante que elas ajudem e vão evoluindo. Então, nesse caso, tem essas consciências que nós consideramos como um propósito de vida, não uma programação existencial mais sofisticada. Todas elas têm mérito, então eu diria que todas elas é uma boa condição. O que é a pior condição? É aquela consciência que não consegue ter lucidez no extrafísico por uma questão traumática, emocional, porque pode ter sido na última vida humana, ou porque é uma consciência que tem uma intencionalidade muito negativa, e aí ela acaba não tendo lucidez mesmo, quando ela passa pela dessoma. Então, é uma pergunta que muitas vezes as pessoas nos fazem, tá? Aqui na Apex, e que não é uma resposta única, tá? E nem é variável, né? Uma pessoa que tem uma programação existencial tem um mérito imenso, tá? Muitas pessoas que hoje fazem muito bem em muitos contextos da vida humana, elas tiveram isso, elas tiveram essa preparação e tiveram aí um propósito de vida planejado antes de renascer, mesmo não tendo talvez um nível mais sofisticado no aspecto evolutivo. O que é esse nível mais sofisticado, né, do ponto de vista evolutivo? Hoje a gente tem condições de ter lucidez, não só no presente, mas também no nosso passado, de ter lucidez, uma forma melhor da evolução consciencial, dessas relações e qual é o impacto, ou seja, dos vínculos e por que eu tenho aqueles vínculos. Tá? Essa lucidez que essa consciência acaba adquirindo já é um retrato de quem fez uma programação existencial mais sofisticada. Não quer dizer que a gente já chega aqui sabendo, né? Não, às vezes a gente leva um certo tempo compreendendo, estudando, vivenciando o parapsiquismo, e aí a gente começa a compreender e a relembrar disso, tá? Então, isso também não acontece de uma hora para outra. Então, isso é meio, eu diria que é bem complexo, não é uma linha reta, né? É uma situação bem diferente, com várias consciências, ok? Mesmo quem está aqui no que nós chamamos aqui na Conscienciologia, né? Na Cognópolis, aqui em Foz do Iguaçu, que é onde nós estamos transmitindo, mesmo nesses casos, nós temos pessoas que têm nível de programação existencial mais sofisticado e outros mais simples. O que é o mais sério? É a pessoa conseguir concluir aquilo que ela tem para fazer. Se ela conseguir concluir, gente, não deixar coisas para trás daquilo que ela considera como importante nessa vida humana para ela fazer, esse mérito dela concluir é o mais sério. Não importa se aquilo era algo simples ou algo sofisticado. Eu diria que quem tem situações cada vez mais complexas na evolução, esse tem uma responsabilidade muito maior, né? Se ele não cumprir o que ele se planejou, ele vai prejudicar um número grande de consciências, porque normalmente quanto mais complexo, mais número de vínculos praxeológicos nós temos. Né? Então, eu diria que isso que é importante, eu tenho que cumprir aquilo que realmente eu tenho para fazer. Tá? E não existe uma resposta única. Não acha que, não, eu vou saber tudo que eu tenho que fazer. Esqueçam que não é assim. Eu estou na Conscienciologia desde 93, tá? Que eu estou na Conscienciologia. Eu sou professor de Conscienciologia desde 94, ou seja, não estão falando de 24, 25 anos, tá? Esse mês de outubro, completou 25 anos que eu participo de cursos da Conscienciologia. E assim, eu tenho muita coisa que eu não tenho menor, não sei ainda o que eu tenho para fazer. Tá? Tem coisas que é assim. Óbvio que tem outras que eu já tenho uma noção mais clara daquilo que eu tenho para executar. Então, a vida humana, ela é complexa, tá? Mesmo com o parapsiquismo, tá? Eu estou numa condição que seria dentro da escala da docência, na Conscienciologia, uma escala um pouco mais avançada, que a gente chama de EPICOM. Mesmo assim, gente, mesmo você vivenciando parapsiquismo, não é simples, tá? Não é simples. Então, a gente vai descobrindo muita coisa com o passar dos anos, tá? Com a experiência. E no caso da ProEx, é óbvio que a gente começa a ter uma clareza daquilo que a gente já tem uma noção clara daquilo que tem para fazer, tá? Hoje, óbvio, você começa a assistir mais os outros.
você prejudicar alguém, isso é natural, que a gente sabe que isso não é positivo, né, perante a evolução. A diferença é que a gente já começa a entrar em níveis mais claros de complexidade. Eu quero ajudar como? Né? Tem pessoas que fazem consolação, que a gente chama. Um exemplo, juntar roupas, fazer uma série de doação, isso é extremamente positivo. Tá? Para outros, isso já seria uma repetição. Então, é preferível que façam algo um pouco mais avançado. Por exemplo, o próprio esclarecimento, né, de ensinar alguém a escrever. Tá? Outros já vai entrando cada vez mais em nível de complexidade maior, nesse grau de esclarecimento. Então, o que difere na vida humana é isso. Existem momentos da evolução que a gente começa a cada vez mais buscando coisas mais complexas, ok? Óbvio que esse grau de complexidade, ele vai avançando cada vez mais, tá? E o parapsiquismo, ele abre essa oportunidade da gente interagir não só nessa dimensão, com as outras dimensões. E isso eu diria que é um fantástico, né? Igual aí, né, nessa imagem que vocês estão vendo, você tem ali 2 casos de vínculo. Um é um vínculo ali que envolve, eu diria que até uma família, né? Eu peguei essa foto da internet, não é algo específico, mas você tem um número grande ali de pessoas envolvidas numa família. Esse é o grupo karma que a gente chama de grupo karma familiar. Tá? Ali tem uma outra foto, ali era até o professor Valdo dando uma tertúlia, que é em Foz do Iguaçu, né, tertuliário, com um número grande de pessoas. Daí foi um dos eventos que mais tinha um número de pessoas participando desse evento. O vínculo é diferente. O vínculo é diferente. O grupo karma familiar, por mais que você se esforce, a família tem um limite de pessoas. Já um processo de docência, de autoria, que serve de esclarecimento para outras pessoas, o número de pessoas vai ser maior. Né? Isso é inevitável. Quem trabalha com docência, e assim, de uma forma mais ampla, por meio da autoria, seu alcance é muito maior de pessoas. Então, isso é que eu acho que na evolução vai mudando. Né? É óbvio que quem chega nesse ponto maior tem que tratar bem a família, né? Então, você tem um primeiro passo ali, que é na relação familiar. Né? Então, é um crescente em todas as frentes, ok? Bem, lá no slide seguinte, mostra a questão da intensidade, né? O que é essa questão da intensidade? É porque, dependendo do tipo do vínculo que aconteceu no passado, ou que está acontecendo agora, no presente, essa intensidade desse vínculo gera repercussões na sua holomemória, ok? E isso você vai poder fixar de uma forma prazerosa, por uma forma, diria, triste, ou seja, com impacto negativo ali nas suas memórias. Josi, se depois você entendeu, se ficou alguma coisa que falta esclarecimento, você pede, tá? Fique meio à vontade quem estiver assistindo. Qualquer dúvida é só perguntar. Tá? E aqui a tua pergunta, muitas vezes as pessoas fazem para nós, mas ela não é uma pergunta, uma resposta talvez sim e não. Tá? Não é assim. Na verdade, a evolução não é assim, ela não é dicotômica que a gente fala. Ela é mais complexa, tá? Para a pessoa, até para descobrir se ela tem... quando eu comecei a estudar esse processo de evolução, para mim, eu me sentia muito à vontade em estudar isso. Eu encarei, realmente, eu acho que eu tenho, né? Foi o sentimento, e é um sentimento íntimo que eu tinha. É lógico que daí eu comecei a ter projeções, e aí eu comecei a ver, realmente eu tenho relação com isso. Então, isso às vezes pode acontecer por meio do parapsiquismo, essa certeza, tá? Então, isso é que eu acho que vale a pena. No início, a pessoa é natural que ela desconfie, se questione. Agora, se a pessoa entende essas questões de evolução, isso faz sentido para a pessoa, né? Um exemplo, o que é relacionado à evolução? A vida, nós não temos só essa vida, nós já tivemos outras e teremos futuras. Então, essa vida humana é uma vida de passagem, de aprendizado. Se isso faz sentido para você, já é algo para você começar a pensar que possivelmente talvez você tenha um curso intermissivo, tá? Porque isso é um tema discutido na intermissão, ok? A questão da evolução e do papel da vida humana.
Esse tema de vínculos pré-psicológicos está diretamente ligado a um tema que a gente estuda no curso intermissivo. Tá? No curso intermissivo, nós fazemos uma análise dos nossos vínculos, tanto do passado como os vínculos que eu terei na próxima existência humana. Isso fará parte do nosso planejamento de vida. Eu tento, na análise, ali, uma consciência, quando está no período da intermissão, ela tenta analisar todos os vínculos e onde que ela vai renascer, o que é importante? São os vínculos. Né? Então, esse é um tema ligado diretamente com aquilo que nós estudamos na programação existencial, quando nós estamos planejando ela, lá na intermissão. Se é um tema que te interessa, faz sentido, começa a observar que isso é algo de assunto, tema de curso intermissivo. A intensidade desses vínculos que eu estava comentando, de processo de afeto, ali até tem uma foto, né, de um casal, né, todo apaixonado, ali, ela com a rosa. Óbvio que uma relação de afeto, aquilo vai promover um vínculo mais intenso nessa vida humana e também terá impacto nas outras vidas, né? Porque é uma relação muito positiva, muito prazerosa, do ponto de vista ali da satisfação, do respeito. Então, um processo de afeto entre um casal, isso é marcante, né? Marcante para a consciência. Não só nessa vida humana, mas também nas vidas... Aquilo que, às vezes, algumas pessoas que a gente encontra hoje, que a gente tem um afeto enorme, se dá super bem com aquela consciência, pode ser que tenha sido casal, uma relação afetiva na vida do passado. Porque aquilo não se perde. Aquele sentimento tende a permanecer. Né? É o que nós chamamos de pensene, pensamento, sentimento e energia. Os três sempre andam juntos. Então, quando você tem um pensamento e um sentimento e uma energia de afeto positiva ali, que é o que ocorre no casal, aquilo tende a permanecer. Situações, nesse caso aqui, vai impactar positivamente na programação existencial. É óbvio que se eu tiver um sentimento oposto de raiva, uma emoção de raiva, aquilo também vai impactar nos vínculos, né, que você vai ter. Então, às vezes, você tem alguma pessoa que você vai se relacionar agora, nessa vida humana, e que não é um sentimento agradável, é como se aquela relação com aquela consciência parece que tem algo, é sempre um estressante, como se colocasse e soltasse faísca, né? As duas consciências soltam faísca. Isso possivelmente foi alguma relação de raiva, possivelmente no passado, tá? Isso acaba vindo à tona sem a gente ter uma lembrança, tá? Fica na energia, fica naquele pensamento, sentimento e energia que a gente começa a sentir aquilo, traz alguma informação, né? Então, vem o pensamento, vem uma informação, só que a gente ainda não tem clareza que tipo de informação que é, né? Nem o contexto. Às vezes isso é bom, né? Na verdade, 99,9% das vezes isso é bom. A gente não lembrar qual foi aquela relação, né? Até para que a gente possa consertar, né? Porque senão a gente fica com preconceito e já acaba eliminando ali a relação. Outros casos, é óbvio, se você, eu estou falando uma coisa do passado, mas se no presente você tiver vínculos que eram vínculos para ajudar ali no teu contexto da existência humana, e por algum motivo ocorreu alguma mágoa, alguma raiva, né, algum sentimento de culpa, essas emoções, elas vão interferir no vínculo, né? Aquilo vai ficar como se aquela energia ficasse impregnada ali contigo e aquela informação, ela fica. É importante você resolver esses sentimentos que ficaram mal parados nessa existência, né? Caso você tenha tido alguns casos nesse sentido, é importante você tentar resolver para não ficar com essas energias ali te atrapalhando, né? Às vezes a gente consegue, às vezes não, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de corrigir, mas aí mude teu padrão de pensamento sobre aquilo. É uma maneira também de você corrigir aquele processo energético. Ali tem outros exemplos, tem um caso ali da monarquia, né? Monarquia é uma situação muito complicada, né? A monarquia tinha um lado bom da educação, mas eu diria que tem 90% era ruim, tá?
10% era bom, porque você tinha acesso à educação. Então, várias pessoas hoje que gostam muito, se dão muito bem com o processo da educação, passou pelo período da monarquia, isso é um fato. Ou pela religião, né? Ali também tem uns padres ali, os monges, né, estudando. Só que tem muita coisa negativa nesses meios, né? A monarquia tinha todo um processo ali de inveja, da soberba, né? De passar uma imagem de algo que não é, né? Então, assim, é bem complicado. A monarquia foi uma condição bem complicada. Mas muitos de nós passamos por aquela condição e ainda temos traços de temperamento ligados a isso. E às vezes a gente acaba interferindo nos nossos vínculos atuais, comportamentos daquela época. Tá? Então, até aqui mesmo na Consciologia, aqui no Foz do Iguaçu, a gente eu participava desse curso, que era a postura das profilaxia das posturas monárquicas. Por quê? Porque muita gente manifesta traços da monarquia, de temperamento. Só que isso é muito ruim, tá? Isso interfere demais na vida humana, na nossa ProEx. Então, é importante já superar esses traços, ok? Por isso que, às vezes, tem pessoas que selecionam algumas amizades, às vezes é dessa época, bem como o processo da religião, né? O processo da religião também acaba interferindo ali nos nossos vínculos. Uma coisa é quem se envolveu na religião no presente, tá? E óbvio que essa interferência ela é muito fácil de perceber. Agora, muitos de nós também tiveram essa relação no passado, e isso também está interferindo consideravelmente na nossa existência atual, tá? Por conta do temperamento. Então, vale a pena observar esses vínculos, né? Para tentar superar essa condição, não ficar ali aquilo te atrapalhando nessa existência. Tem vínculo ali pedagógico, ou seja, o vínculo com a tua professora, com teus colegas de turma. É um vínculo muito positivo, tá? Porque é uma relação de troca em um momento da vida que a gente aprendia muita coisa. Que ali é a fase da criança, que tudo é novidade, tudo a gente presta atenção, né? E que essa relação de professor e aluno, depende de idade, né? Mas é que quando a gente é criança, aquilo é marcante, né? E quanto mais vai passando aí o tempo, a gente vai dando mais valor nesse processo da docência, do respeito aos professores, quem ajudou e tudo mais. São vínculos importantes que marcam a nossa programação existencial, ok? E tem outros vínculos ideológicos, né? Ali a própria religião mostra um pouco da ideologia, mas existem outros vínculos ideológicos, né? Então, são situações que vão mexer com a consciência. A questão do tempo, né? Que é o slide seguinte ali, que fala da duração dos vínculos. Então, tem vínculos que, obviamente, o tempo ele vai interferir. Então, tem alguns vínculos nossos da atual vida humana que eles já duram há muito tempo. Então, já tem lá 50, 60 anos. E ali tem até uma foto ali de um casal, né, bem idoso ali. Possivelmente eles devem ter 50, 60 anos já juntos. Pelo menos passa essa ideia, né? Não é o caso ali, não sei se é isso, né? Mas passa essa ideia. Essa aqui é uma foto pega da internet para não ficar expondo ninguém, né? São fotos públicas, né? O que acontece? Esse tipo de vínculo, óbvio, você conviveu 50, 60 anos com uma pessoa, esse vínculo vai perdurar nas próximas existências. Pode ser que numa próxima existência, esse casal não venha junto, né? Vão renascer em países diferentes. Mas aquele sentimento entre eles permanece. E tem essa relação do tempo, pode ser que aquelas consciências elas precisavam de um tempo para poder aprofundar essa relação, se fazer uma reconciliação. Então, o tempo ele é importante, sim, né? Se você tem um tempo maior, você consegue aprofundar essa relação. Ali tem uma outra foto que é uma família, né? Obviamente, a família ali, às vezes, aquela pessoa que está vivendo mais, pode ser que para aquela consciência era importante isso. Ela vivenciar, porque às vezes você tem numa família, a pessoa acaba falecendo ali com 20 anos, né? Mas às vezes para aquela consciência estava tudo certo, era um tempo de vida menor que ela tinha, né? Às vezes a gente acha,
Só porque faleceu, como se tivesse um erro ali no processo da evolução. E às vezes não é. Às vezes aquilo é natural que fosse acontecer. Às vezes é até programado, tá? É que a gente ainda não tem essa consciência disso. É um processo natural, né? Vida humana, a gente sabe que nós estamos aqui vivos, chega uma hora que vai acontecer a dessoma, por vários contextos, tá? Pode ser por idade, pode ser por um pequeno acidente, pode ser por uma doença. Então, tem vários contextos que podem levar à dessoma. Mas agora, o que difere uma pessoa viver, às vezes, igual ali na foto, a pessoa tem lá 90 anos, minha bisavó morreu com 104 anos, né? Lúcida. Minha avó morreu com 98, lúcida, tá? Já em contrapartida, tem outras pessoas da minha família que morreram cedo, tá? A gente fala dessomar, tá? Na Conscienciologia. Estou usando o conceito morrer aqui, mas para facilitar para todo mundo. Mas a gente fala dessomar, que é um descarte no veículo. O que faz isso tem uma relação aí com realmente a programação de vida, tá? Algumas pessoas têm uma relação importante nessa vida que o tempo vai ajudar na reconciliação. Já outras, às vezes ela vem para fazer uma determinada tarefa. Era o necessário para que ela fizesse. E aí, quando ela ocorre ali essa dessoma, ela se libera já daquele tipo de atividade, ela vai fazer uma outra atividade. Então, tem relações diferentes, né? Ali a gente tem um caso ali do Valdo também, faleceu com, acho que 92 anos, né? Ele era de 32, se não me engano, foi 92 anos que ele faleceu. Também uma situação, a pessoa precisava ficar bastante tempo. Ele mesmo, você contou várias vezes essa história para nós, que ele precisava esperar uma determinada geração chegar, né? Que é uma geração uma faixa etária que tinha uma relação grande com ele, mas que não conseguiram vir antes, tá? Como ele nasceu em 34, muitos ali teriam que ter nascido nessa época, ou até um pouco antes. Só que nós tivemos uma variável ali, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? E ele interferiu bastante em várias existências humanas, e muitas pessoas, tá? Porque foi algo que tiveram ali um impacto muito grande do ponto de vista consciencial. Então, são situações que o tempo ele vai interferindo, ok? Ali, o casal, ali com a mulher grávida, óbvio que uma relação de gestação, a mulher com o filho, é uma relação que vai ter um tempo ali grande, em muitos casos, né? E que é um processo de reconciliação, às vezes, das consciências, ou de ajuda, né? Nem sempre também tudo é reconciliação, né? Corrigir coisas do passado. Às vezes é ampliar também os acertos do passado, né? E também tem que ver dessa maneira também. Um outro ponto, né, no slide seguinte, a gente vai ter a questão do impacto, que é a outra variável ligada aos vínculos. Então, nós temos vínculos que vão impactar do ponto de vista positivo para realizar a programação existencial. E outros vínculos na ProEx que impactariam do ponto de vista negativo, ou seja, dificultariam a realização da programação existencial. Quando a gente fala vínculo proexológico, o nosso foco principal está na condição que vai ajudar a programação existencial. E ali a gente tem condições que seriam neutras. Uma condição neutra, às vezes a pessoa está interagindo ali na vida humana, ela ajuda de uma forma bem simples, né? Às vezes, sei lá, pegar um porteiro do seu prédio, ele é uma condição neutra, é um vínculo da sua proex. De uma certa maneira, ele te ajuda, tá? Ele te ajuda ali pelo processo de segurança, da comunicação no condomínio, mas é uma condição neutra, ele não está ajudando a tua programação existencial, tá? Ele não está te ajudando na evolução consciencial. Mas também não está atrapalhando, ele é uma condição neutra, tá? Em outros casos, pode ser de atrapalhar, tá? Nosso foco no vínculo proexológico seria mais da questão positiva, tá? E também entender as questões neutras, tá? É uma forma de impacto. No slide seguinte, aí vem uma questão do discernimento, né? O que é o mais racional e lógico, né, para a consciência proexista? É analisar a qualidade desses vínculos, né? Tem algumas do impacto que pode ajudar mais na tua programação existencial, outra vai ajudar, mas é uma intensidade menor. Então, a gente tem que observar as vantagens e desvantagens de determinados vínculos,
da manutenção de determinados vínculos ou na criação de outros vínculos, para a gente olhar o que é isso, qual é a vantagem, como que isso vai gerar de melhoria na sua programação existencial, bem como você poderia ajudar na programação existencial dos demais, tá? Então, é importante sempre analisar dos vínculos vantagens e desvantagens. No slide seguinte, a gente está comentando ali da duração. Um ponto que eu considero importante é que o vínculo proexológico que nós temos nessa existência humana, com consciência e com consciência, eles vão ficar para sempre. Tá? Um vínculo a gente não perde. É igual nos slides ali que eu comentei do passado, que está interferindo hoje na questão de temperamento, comportamento. Então, um vínculo proexológico, esse vínculo existiu. Ele para sempre vai interferir na sua evolução. O vínculo proexológico, nosso foco aqui é do ponto de vista positivo. Tá? Então, para sempre ele vai interferir positivamente na sua evolução consciencial. Esse elemento de rapport, né, onde você pode criar uma aproximação com aquela consciência, quando a gente dessomar, pode ser que a gente venha a encontrar aquela consciência daqui a 1000 anos. Aquele vínculo ele vai existir, aquele rapport vai existir. Por isso que é muito sério os vínculos de projetos que nós temos, que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo com esses vínculos, né? Porque isso tende a ser duradouro, tá? Daí para frente na nossa evolução. Eu falo que é como se fosse uma porta de entrada, né? Esse vínculo é uma porta de entrada para você fazer um rapport ali, poder interagir com aquela consciência, tá? Mesmo às vezes a gente não tendo totalmente uma lucidez em relação a isso. Esse sentimento de apatia, de empatia, né? De empatia, sentimento recíproco positivo, isso já é um elemento de rapport e já é de um vínculo anterior. O que a gente precisa fazer é melhorar a nossa lucidez para compreender isso. E aí eu entro para o parapsiquismo. Então, eu coloco ali que são laços multidimensionais, né? Os vínculos se tornam laços multidimensionais. Isso vai impactar positivamente na nossa programação existencial. No slide seguinte, eu mostro alguns exemplos de vínculos que são interessantes da gente fazer um levantamento. Então, aí no caso, é dos vínculos intrafísicos. No slide seguinte, vai ter um outro que seria do extrafísico. Do intrafísico, a gente tem ali os pais, filhos, duplista, professores, colegas de profissão, sócios, intermissivistas, amigos, vizinhos, irmãos, consciências, assistidas. Todas essas consciências, gente, esse vínculo ficou, esse vínculo existe. Você não tem mais como apagar um vínculo. Nesse caso, são exemplos positivos. Você não tem mais como apagar. Esse vínculo, ele é para sempre. Ele é duradouro. Às vezes a gente não tem muita essa noção da extensão disso, tá? Mas esses vínculos, eles vão ficar, você sempre vai ter esse elemento de rapport com essas consciências. No slide seguinte, a gente tem um outro tipo de vínculo, que é o vínculo extrafísico. Então, você, agora, nessa vida humana, pode se relacionar com consciências de outras dimensões. É uma outra forma de vínculo. Quais são essas consciências, né? A gente tem ali o orientador evolutivo, que é uma consciência que ajuda aí nessa definição da nossa programação existencial. Amparador extrafísico de TENEPS, aí para quem é tenepsista, né, faz essa técnica, né, tem o auxílio de um amparador. O amparador extrafísico de OFIEX, também uma outra técnica para quem já é tenepsista veterano, mais de 20 anos, pode, em algum contexto ali, constituir uma OFIEX. A OFIEX ela é mais complexa. A OFIEX é oficina extrafísica. Então, é como se você ampliasse. A TENEPS, você normalmente já faz um quarto, você promove ali assistência por 1 hora, tá? Quem tem OFIEX, não é mais 1 hora. Aquela assistência é como se você abrisse uma loja, uma oficina, que assiste as consciências a qualquer momento. É lógico que elas chegam naquele ambiente, tem amparadores, já começam a fazer os encaminhamentos. Ele é uma condição mais complexa. Consciências assistidas, quando você assiste uma consciência intrafísica ou extrafísica, aquele vínculo ficou.
positivamente, é um saldo positivo. Colega extrafísico de trabalho, às vezes você tem ali, você sai projetado, encontra alguém que vai trabalhar contigo no extrafísico, consegue ex-parentes, né? Então, um ex-parente que você viveu nessa vida humana e ela dessomou, agora é uma consex, esse vínculo, ele existe. E é um vínculo muito forte, tá? E é um vínculo de troca muito positivo, tá? A Equipex, né? A equipe extrafísica, né? Às vezes a gente sai, vai fazer algum trabalho, tem uma equipe extrafísica trabalhando em conjunto com a gente, ok? O slide seguinte vai falar de algumas técnicas de registro desses vínculos. É uma sugestão ali que poderia ser feito ali para registrar esse tipo de vínculo, que é o diário das interrelações, ou seja, você ter um diário onde você vai relacionar todas as consciências com quem você encontrou, se relacionou de alguma maneira ali, teve um processo de ajuda, tá? Eu, durante mais ou menos uns 3 anos, eu anotava todas as pessoas com quem eu me relacionava durante o dia. Hoje eu até não faço isso, até porque isso, obviamente, toma um certo tempo. Mas eu diria que vale muito a pena você fazer isso como um experimento, tá? Pelo menos 1, 2 anos. Tem gente que permanece com isso, né? Depende da disponibilidade da pessoa, né? Eu realmente não tenho condição de fazer isso, dar essa continuidade diariamente. Mas que isso é interessante, eu repasso, tá? Na TENEPS eu repasso as pessoas com quem eu me relacionei naquele dia. Mas aqui é colocar por escrito e entender o contexto da relação. Isso é muito positivo, tá? Para você compreender o parapsiquismo e a importância dessas relações. O diário projetivo é você, por meio das projeções, você registrar com quem você se relacionou. Às vezes você não sabe o nome, você cita traços, dê um nome, né? Às vezes nome, você pode dar um nome para aquela consciência, para você lembrar criar aquele vínculo, tá? Lista dos credores, que é uma outra técnica na Conscienciologia, que é você relacionar todas as consciências com quem você se relacionou, que você, o sentimento é que você deve para elas, tá? Tem gente que às vezes fica só cobrando do outro, na verdade a lista dos credores, ela por si só já é uma impactoterapia, tá? Por quê? Porque parte do princípio que todas as consciências com quem você se relaciona, você deve favor para ela, né? Só o fato dela existir ali na sua programação existencial, e ela acaba te ajudando de alguma maneira. Esse sentimento de gratidão. Na verdade, a lista dos credores tem muita relação com isso. São 3 formas de registro que vai ajudar vocês a compreenderem a importância dos vínculos, ok? E no último slide ali tem uma questão da ampliação. Eu vi que tem algumas perguntas, já vou responder ali as perguntas também, tá? A questão da ampliação dos vínculos. Você pode ampliar os vínculos por meio da docência, da TENEPS, da projetabilidade lúcida, liderança, autoria, ou seja, você escreveu um livro, ou FIEX, ou seja, são papéis nessa vida humana que fazem com que você amplie o número de quantidades de consciências ali relacionadas à tua vida humana, aos teus vínculos. Deixa eu ver aqui. Há quem pense que apenas lembrar do curso intermissivo... tá, foi uma continuação ali da Josi. Há quem pense que apenas lembrar do curso intermissivo já define como intermissivista. Penso que vai muito mais além disso. Questões como o nível de interassistência, no meu ver, fala muito mais alto. Pode escorrer um pouco sobre isso? Eu concordo, Josi, você só tem uma lembrança que você estava lá no ambiente, tendo aula, né, conversando com algumas consciências, não quer dizer nada, né? A pessoa pode vir nessa vida humana e jogar tudo a perder, tá? Então, não é o fato da pessoa ter passado por um curso intermissivo que seja já garantia. É igual uma pessoa se formar, fazer uma universidade, se forma, pega o diploma. Se ela não for à luta e trabalhar, ela não vai, as coisas não vão acontecer do nada para ela, né? Então, só o fato de ter feito o curso não quer dizer nada, tá? Muitas vezes a pessoa fez o curso porque ela precisava do curso também, né? Foi uma alternativa para evitar que a pessoa continuasse cometendo erros. Então, é uma situação que eu
você colocou ali a questão do nível de interassistência, 100% de acordo. É o que você está fazendo dessa vida humana. Você está ajudando as consciências da maneira como você pode. É lógico que às vezes a gente também não tem tanta... A gente ajuda como a gente consegue ajudar, tá? Ninguém vai passar da conta, tá? Inclusive, isso é uma das leis da ProEx, né? Ela é exequível, né? A gente faz a ProEx dentro do nível que nós temos condições de fazer. Ela é possível, ela é totalmente, a condição é total dela ser realizada, por isso que uma das leis é sobre isso, a execuibilidade, e é dentro das nossas condições, tá? Há quem pense que apenas lembrar do curso intermissivo já define como intermissivo. Ah, tá, aqui ficou uma repetição, tá. Tá, ficou repetido, tá, ok. Gente, alguém tem alguma pergunta? Esse eu acho que foi o último slide. Depois eu deixei umas referências ali bibliográficas que eu utilizei, mas aí é só as referências. Alguém tem alguma pergunta? Se ficou algum item aí para esclarecer? Se quiserem colocar ali um questionamento. Enquanto vocês vão colocando aí, se tiver alguma questão, eu queria só fazer um convite. É um convite aí para semana da Max ProEx, que vai acontecer em 2019. Na verdade, a Apex ela já realiza há 14 anos, todo o período ali do carnaval, a gente realiza. Na verdade, o balanço existencial tem 17 anos, tá? A semana da Max ProEx tem 14 anos. Né? Toda semana ali do carnaval, a gente realiza o balanço existencial. O balanço existencial é um curso que ele pega ali bem o período do carnaval, pega sábado, domingo, segunda e terça de carnaval. Tá? Então, são 4 dias bem intensos. Só na terça-feira termina ao meio-dia, até para as pessoas que moram fora, né, poderem retornar para suas cidades. Nesse caso, vai ser de 2 a 5 de março. O carnaval nesse ano foi ótimo, né, que pegou início de março. Às vezes tem carnaval que pega no início do mês de fevereiro, aí o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Né? Nesse caso, não, né? A gente já vai estar todo mundo ativo aí a toda em fevereiro. E em março é o momento da gente parar para refletir na nossa vida humana, o que nós estamos fazendo nessa existência. E o balanço existencial é um curso muito prático de técnica para fazer esse processo de autorreflexão. Então, é um curso que a gente tem ali uma apostila, onde a gente vai fazendo um preenchimento. Ele é uma apostila que tem uma parte ali que é como se fosse quase que um diário, né? A gente faz um registro ali de várias informações da nossa vida humana, onde a gente faz um balanço. A gente vai chegar a um ponto de ter um saldo. Será que a gente está acertando, errando? Onde nós estamos acertando mais? Onde nós estamos errando menos? Também, ali para poder superar. E aí a gente faz um planejamento. O fechamento do curso é um planejamento de metas. Então, o balanço existencial, ele é algo que é uma técnica, que todo mundo deveria fazer todos os anos, tá? O curso, a gente ensina essa técnica. E aí, a semana na Max ProEx é porque tem outros cursos. Tem um curso logo depois do balanço, tem no outro final de semana um complementário, que é um curso prático aqui em Foz do Iguaçu. Então, esse curso é feito em Foz do Iguaçu, né? Aqui no Paraná. Fica o convite para vocês. Quem quiser, já está no site da Apex, maiores detalhes ali no balanço, tá? Eu diria que é um curso imperdível, tá? Você saber fazer essa técnica, você começa a fazer todos os anos, né? E aí você faz na tua casa, não é? O curso é bom para você compreender a técnica. Não quer dizer que você vai conseguir fazer um balanço da tua vida os 4 anos. Só que a gente observa que é bem marcante, né? Quando a pessoa faz o balanço, predispõe a um curso mais ou menos quase 100 pessoas ali envolvidas, né? Então, predispõe a uma compreensão maior, ali, uma autorreflexão durante esses dias. Ok, gente? Fica aí o convite para todos. Eu vi quem não tem mais nenhuma pergunta. Então, gente, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Espero aí depois também, quem estiver assistindo aí depois, quiser encaminhar dúvidas também para a Apex, é só escrever ali no YouTube ou mandar por e-mail da Apex, que é contato@apexinternacional.org. Ok? Obrigado a todos, um grande abraço.